Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Silvio Navarro, Augusto Nunes, do Litoral, Ana Paula Henkel, de Los Angeles e do Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. Em razão de uma nova punição no YouTube hoje, não poderemos mais transmitir o Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste pelos próximos 15 dias. Por isso, todos os nossos programas ao vivo serão transmitidos no perfil da Revista Oeste no Twitter e nas plataformas Vimeo e Rumble. Hoje, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. A invasão dos prédios dos três poderes em Brasília. Centenas de manifestantes são presos e acampamentos desmontados pelo país. A Advocacia Geral da União pede ao STF prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E ainda, ex-presidente Jair Bolsonaro é internado às pressas com dores abdominais na Flórida, nos Estados Unidos. Tem muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. E neste domingo, dia 8 de janeiro, foi marcado pela invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Milhares de manifestantes tomaram os prédios do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Houve vandalismo. Janelas, móveis e até obras de arte foram destruídos. Várias decisões foram tomadas, entre elas a exoneração do secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o decreto de intervenção federal na segurança pública do DF. Para iniciar nossa rodada de comentários, um momento bastante delicado que vive o país, quero dar boa noite a Augusto Nunes. Nós temos vários assuntos para comentar nessa noite, Augusto. Entre eles, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o pedido de prisão de Anderson Torres e também o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, mas gostaria de ouvi-lo aí para fazer um panorama dessas últimas 24 horas no país. Boa noite, Paula, nossa âncora. Boa noite, Silvio, meu querido amigo, Ana Paula, minha parceira, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Bom, queria deixar claro, né, em nome de todos nós aqui, que a Revista Oeste e esse programa, e nós todos, né, nas diferentes plataformas que usamos e veículos, nós sempre nos declaramos contra qualquer tipo de violência, né? Sempre. Manifestações que terminam em violência não terminaram bem, né? Isso serve para tudo. Então, eu acho que, diante do que houve ontem, nós vamos discutir tópico por tópico, né? o tudo que houve em Brasília e em outros lugares do Brasil. Mas eu, no primeiro comentário, queria deixar claro o seguinte: nós sempre apoiamos manifestações pacíficas e sempre foram pacíficas as manifestações feitas ontem por pessoas ligadas, as manifestações feitas ao longo dos meses que envolveram pessoas ligadas à manifestação de ontem. Por isso, nós achamos que tudo deve ser investigado e os responsáveis devem ser punidos. Tudo mesmo, até porque o que foi depredado, o que foi destruído, é patrimônio nosso. Nós pagamos pela existência deles e nós pagaremos pela reconstrução. Agora, deve ser investigado tudo. Por exemplo, nós queremos saber quem convocou a manifestação, porque um convite, uma convocação falsa atribuída à Oeste, à Revista Oeste, convocava, né? A convocação chamava todos os interessados a se reunir com o pessoal já em Brasília para uma manifestação no dia 8 de janeiro. É falsa essa convocação. Quem escreveu em nome da Revista Oeste? Quem quis prejudicar
a Oeste e arrumar um pretexto para que a Oeste fosse punida por alguma coisa, e a Oeste não cometeu nenhum crime, em nenhum momento nós violamos qualquer regra da Constituição, e em nenhum momento nós violamos qualquer norma legal. É preciso saber, é preciso resolver coisas estranhas, esclarecer coisas estranhas que cercam o que houve ontem, que foi um episódio muito grave da história do Brasil. Por exemplo, repito, quem convocou? Não faz sentido uma reunião, uma manifestação neste dia, no 8 de janeiro, porque o Congresso está em recesso, o STF está em recesso, o presidente Lula estava em Araraquara. Quem convocou uma manifestação para protestar contra os chefes ou os integrantes desses poderes, legislativo, executivo e judiciário? Quem é que teve a ideia de ir para lá? Não faz sentido se não havia ninguém para ouvir os reclamos aí dos manifestantes. Há evidências da presença de infiltrados. É preciso identificá-los e puni-los, como também devem ser identificados os que não se infiltraram, já estavam lá e agiram de maneira criminosa. É preciso ver tudo. Também não faz sentido o presidente Lula, estando em Araraquara, no interior paulista, ele já aparentemente estava com o decreto pronto para intervenção no Distrito Federal. Por que não havia nenhum policiamento no Palácio do Planalto? Por que não havia nenhuma proteção na sede do Legislativo, do Congresso, no prédio do Congresso? Por que também não havia proteção na sede do Supremo Tribunal Federal? Todos sabiam, o governador também, todos sabiam que ocorreria uma manifestação. Por que não adotar providências cautelares? Por que isso não aconteceu? Mas não faz sentido uma manifestação sem objetivos definidos e nem organizadores. No melhor sentido, é a organização do povo. A manifestação poderia ter ocorrido num determinado local. Por que ela se movimentou em direção à Praça dos Três Poderes? Existem vídeos mostrando muitas pessoas depredando, né, móveis, janelas, e também pessoas gritando: não é para destruir, né? Não vamos quebrar, não quebrem nada. É preciso mesmo saber o que aconteceu. E também, nós vamos comentar ao longo do programa, se as autoridades realmente desejam a pacificação do país, devem cessar provocações ocorridas nos dias que antecederam este domingo bastante preocupante para todo o país. O ministro da Justiça, Flávio Dino, não pode se referir aos manifestantes nos termos que ele usou. Também estava pronta a papelada, né, a papelada eletrônica que determinou o afastamento de um secretário, a punição de outros, etc., etc. Também é preciso tratar os fatos que ocorreram ontem da mesma forma que foram tratados os outros. Houve antecedentes semelhantes ao que ocorreu ontem e que passaram em branco. Não foi a primeira vez que ocorreu uma invasão do Congresso, porque desta vez, a reação foi tão imediata e dura e nas outras foi tão branda. Enfim, como jornalistas honestos, nós nos baseamos em fatos. Queremos saber o que aconteceu. Não é pedir muito.
Boa noite, Silvio Navarro. Agora eu gostaria de ouvi-lo, saber suas primeiras impressões em relação aos atos que ocorreram ontem em Brasília. Boa noite, Paula. Boa noite aí aos queridos companheiros de bancada, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza e mestre Augusto Nunes. E, sobretudo, boa noite a você que nos assiste hoje em plataformas alternativas depois dessa punição, mais uma punição imposta pelo YouTube. Veja, vou ser breve, Paula, porque eu acho que o Augusto já fez aí uma grande explanação e apenas para reforçar alguns pontos. Depredação e violência nunca termina bem. E nós, até por coerência, pela nossa trajetória, para quem conhece o nosso trabalho profissional, sabe que não cabe mas nessa frase. Não cabe nenhuma conjunção adversativa, porque sempre que o MST, que o MTST, que os Black Blocs, que outros vândalos e baderneiros entraram em ação, nós cobramos punições exemplares a eles. O Brasil já participou, já viu impeachment de 2 presidentes da República e não foi preciso quebrar nenhuma vidraça para que isso acontecesse. Portanto, reforço as palavras do Augusto de que somos contra qualquer tipo de depredação de patrimônio público ou privado e contra qualquer tipo de violência. Eu me recordo em 2006, quando o MST, uma franja do MST, invadiu a Câmara dos Deputados. E eu não li essa notícia, eu estava dentro da Câmara dos Deputados, quando um senhor chamado Bruno Maranhão, que liderava esse grupo, depredou a Câmara dos Deputados, arrebentou a Câmara dos Deputados. E eu me recordo também que o chefe da segurança da Câmara, o senhor Normando Fernandes, naquela época teve de ser hospitalizado com afundamento de crânio por conta de uma pedrada. O auxiliar dele foi arremessado de uma altura de 3 metros na escada rolante, no anexo 4, arremessado pelos manifestantes. E nós condenamos essa atitude do MST. Em 2013, durante os protestos que marcaram aquele ano, começaram em junho, nós condenamos a ação dos Black Blocs que destruíram o Teatro Municipal no centro de São Paulo, que depredaram a Prefeitura de São Paulo, o metrô, a Avenida Paulista, concessionárias de carros, agências bancárias. Nós condenamos. Em 2017, quando atearam fogo em ministérios, na esplanada dos ministérios, nós condenamos. Nós não vamos mudar de lado porque é a camisa do Brasil, a camisa vermelha ou qualquer outra bandeira. Nós não coadunamos com violência e com depredação. É só isso, Paulo. Só reforçando que, em razão da punição que nós recebemos do YouTube, o nosso programa, a partir de hoje, pelos próximos 15 dias, será transmitido pela plataforma, pelo Twitter e por plataformas alternativas como Vimeo.com e também Rumble. Vou pedir para a produção exibir aqui os canais e os links para as pessoas poderem acompanhar o nosso programa tanto pela plataforma do Twitter, quanto pelo Rumble e também pelo Vimeo.com. E a gente pede a você, nossa audiência que nos acompanha todos os dias, para compartilhar esse link com outras pessoas, amigos, familiares. Muita gente tá falando aqui no chat do YouTube que não está conseguindo nos acompanhar, então a gente precisa que essa mensagem chegue a mais pessoas, a gente precisa repercutir e compartilhar que, então, a partir de hoje, pelos próximos 15 dias, o programa Oeste Sem Filtro e todos os demais programas aqui da casa, da Revista Oeste, serão transmitidos, então, pelo Twitter e pelo Vimeo.com e também pela plataforma Rumble. Por favor, compartilhem essa informação com colegas e familiares. E lembrando outra coisa, pessoal, a gente recebeu uma punição da plataforma do YouTube, mas o site revistaoeste.com continua funcionando normalmente, é só entrar www.revistaoeste.com. Lá você consegue acessar todas as notícias e também, claro, a nossa revista digital, que é exclusiva para assinantes. Você consegue fazer assinatura normalmente. Você que já é assinante da Revista Oeste consegue acessar todos os textos normalmente. Então, a punição ocorreu aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Bom, agora 18 horas em ponto, quero dar boa noite a Ana Paula Henkel e adicionar mais uma informação, enfim, a tudo que tem acontecido aí desde ontem, né, para a gente recapitular alguns fatos que ocorreram na tarde de ontem em Brasília, porque o governador Ibanez Rocha divulgou nas redes sociais um vídeo com pedido de desculpas. Vamos ver um trechinho.
Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados, na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. O pedido de desculpas veio depois de uma entrevista coletiva concedida por Lula em Araraquara, no interior de São Paulo. O petista disse que houve incompetência por parte dos responsáveis pela segurança no Distrito Federal. Acompanhe. Houve, eu diria, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Ana Paula Henkel, eu também gostaria de te ouvir as primeiras impressões a respeito dos atos que ocorreram em Brasília, também da fala de Lula e do governador agora afastado, Ibanez Rocha. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes, querido Silvio Navarro, parceiro Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa hoje aqui com a gente em outras plataformas, né? Devido a mais essa punição, né? Um estado bastante complicado esse que estamos vivendo no Brasil. Acho que o Augusto, Paula, ele resumiu absolutamente tudo que nós cinco aqui sentimos em relação a essas manifestações e a outras manifestações pacíficas, ordeiras, organizadas, como as que vinham acontecendo, não apenas nos últimos 2 meses, em frente a vários quartéis generais da República, né, do Brasil, mas também no 7 de setembro desse ano, no 1º de maio do ano passado, no 7 de setembro de 2021, ou seja, já há muito tempo, a direita no Brasil vem demonstrando civilidade, pedindo ordenamento jurídico, respeito à nossa Constituição, pedindo respeito às nossas instituições. E claro que, de repente, da noite para o dia, uma manifestação violenta dessa acontecer, levanta muitas perguntas, sim. Primeiro, eu quero dar boas-vindas à esquerda, que agora está condenando manifestações violentas, porque aqui nós vamos condenar de qualquer lado. Com infiltrado ou sem infiltrado, nós vamos condenar qualquer manifestação violenta. Então, muito bem-vinda à esquerda do Brasil, que fechou os olhos durante muito tempo para as manifestações violentíssimas do MTST, como o Silvio muito bem colocou, do MST e tantas outras, né, os Black Blocs, o próprio Boulos. Nós temos vídeos aí na internet do Boulos rodando, dizendo que, olha, o que estão algumas vidraças quebradas na Fiesp, defendendo a invasão de propriedade privada, né, os danos a patrimônio público. Aqui não, aqui continuaremos defendendo a letra fria das leis contra qualquer manifestação violenta de qualquer espectro político ideológico. Agora, eu sei que vamos falar, né, bastante sobre essas manifestações e muitas perguntas, né, que foram levantadas com razão durante todo o dia de ontem. Foi uma barbárie, né? Uma barbárie. E essa entrevista do governador levanta um questionamento importantíssimo. Se já havia serviços de inteligência mostrando movimentos chegando em Brasília, e nós não estamos falando de uma passeata pequena, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. Qual foi o policiamento estratégico? Porque as imagens não mostram um policiamento ostensivo e importante para o tamanho da manifestação que estava chegando em Brasília. Então, todos esses questionamentos, eles também precisam ser levantados, e a população de bem, que até foi a Brasília de maneira ordeira e pacífica, essa também, eu tenho certeza que essas pessoas, elas querem que os baderneiros, os vândalos,
eles sejam identificados e punidos ao rigor da lei. Dar as boas-vindas a Guilherme Fiuza, mas antes quero adicionar mais uma informação aqui aos comentários e análises, porque ontem Lula assinou um decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. Ele nomeou Ricardo Garcia Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, para ser o interventor. Mesmo se tratando de um decreto assinado pelo próprio presidente da República, a Constituição Federal estabelece que cabe ao Congresso Nacional aprovar o estado de intervenção federal. Fiuza, ainda ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou o Congresso para analisar o decreto assinado por Lula, pedi até para a produção exibir o print desse documento que foi emitido por Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, ontem. Está aí esse ato convocatório, então assinado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde de ontem, domingo. Muito boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, parceira, craque Silvio Navarro, e boa noite, boa tarde aqui ainda no Rio de Janeiro para todos os que estão nos acompanhando nas plataformas que nós podemos usar. Então, para começar, Paula, como nós somos contra a violência, como nós sempre expressamos isso, não apenas no programa Oeste Sem Filtro, não apenas na revista Oeste, mas nas nossas carreiras, né? Nós temos aqui o decano, o mestre Augusto Nunes. Então, quem quiser fechar os olhos para uma biografia, pode fechar se quiser, mas não estará sendo honesto. E como nós somos contra a violência, eu começo falando sobre essa punição do YouTube, que eu nem consigo chamar de punição, porque punição você tem que saber por que você está sendo punido. Conteúdo nocivo, isso, senhores responsáveis pelo YouTube, isso não é punição. Punição sem critério, isso não é punição. Então começa daí. Nós queremos saber os critérios, nós queremos saber quais são as regras, e eu estou falando isso, infelizmente constatando, que parece não haver o desejo de colocar clareza de critérios. Parece haver o desejo de ter um instrumento de supressão simplesmente nas mãos. Não é isso? Então expliquem. Existe o departamento jurídico da revista Oeste. Só gente honesta, só gente competente, só gente respeitosa. Vocês são os democratas? Ora, venham explicar. Venham, nós somos parceiros importantes da plataforma. Venham explicar quais são os critérios na mesa. Quem quer falar de democracia tem que praticar a democracia. Então, esse é o primeiro ponto, porque essas manifestações de ontem, elas têm um desfecho estranho, obviamente estranho. Nós vimos pessoas protestando há muito tempo contra a forma como se deu a eleição no Brasil. Elas têm esse direito, não importa o que se deu na eleição. O direito à controvérsia, o direito à dúvida, o direito a expressar uma vontade popular é sagrado e constitucional. Isso foi o que nós sempre observamos aqui. Mas, aí, voltando para os subsídios dessa situação estranha, na qual nós estamos chegando hoje, inclusive sem poder transmitir no YouTube. Estas nossas palavras, estas nossas posturas têm sido distorcidas. E, a partir da distorção, se tem o pretexto para o cerceamento. Eu não quero trazer para o meu caso pessoal, mas eu estou com todas as minhas redes sociais, inclusive nem pude divulgar a nossa exibição do programa em outra plataforma hoje, porque eu não tenho nenhuma rede social acessível neste momento. Estão todas bloqueadas, diz-se, por uma ordem judicial. Eu digo diz-se porque eu não sei. O meu advogado não sabe. A única coisa que eu vi foi uma matéria no G1 dizendo que a TV Globo apurou que foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu já fiz o apelo à TV Globo. Qual é a sua fonte, TV Globo? Estão todos falando de democracia? Estão todos falando de paz? Estão todos falando de ordem? Estão todos falando de critério, de respeito às leis? Então apareçam.
Apareçam com a explicação da punição, senão, senhoras e senhores, isso se chama perseguição. E aí vocês vão ter que assumir que estão perseguindo. Se isso não for punição com critério, vocês vão ter que assumir que estão perseguindo. Esses nomes, aí voltando à questão da manifestação, esta depredação que aconteceu em instalações dos três poderes, ela não onde deságua os últimos 4 anos. Isso é falso. Não foram 4 anos de militância violenta, pelo menos aquela associada aos que defenderam a agenda eleita em 2018, com a eleição do Bolsonaro. Muitas dessas manifestações de rua, de 7 de setembro, etc., tinham como pauta a liberdade contra abusos cometidos por autoridades brasileiras que não as do Poder Executivo. Foi assim que a população entendeu. E ela pedia por liberdade e contra os abusos, por exemplo, do judiciário. Isso sempre foi feito em paz. Isso sempre foi feito em ordem. Só que nós percebemos desde então que havia destes que agora querem dizer que tudo é terrorismo na crítica política e que essa violência resume tudo. Desde lá de trás, esses diziam. O ministro Luiz Roberto Barroso declarou às vésperas do 7 de setembro de 2022 que no 7 de setembro nós veríamos o tamanho do fascismo no Brasil. Vocês acham que isso é uma declaração intelectualmente honesta? Vocês acham que o que se deu numa manifestação caudalosa e pacífica por liberdade no 7 de setembro era a demonstração do fascismo? Então, nós estamos com um problema muito maior, porque não se trata de você avaliar delitos, avaliar desvios e, inclusive, os atos de violência que têm que ser punidos, como Augusto já fez, já expressou por todos nós o que tem que ser feito. A gente não transige com pancada aqui, só que a gente está sob pancada. Até que mostrem os critérios para esse tipo de cerceamento. Eu, por exemplo, tive uma matéria no Globo alguns dias antes desse bloqueio, que eu não sei ainda que bloqueio usando adjetivos levianos sobre a minha pessoa, enfiados numa matéria sobre rifa de manifestações nos quartéis. Isso não é honesto. Isso não é democrático. Então, é claro, o Globo me conhece muito bem, conhece a minha obra, conhece a minha crítica a vários governos, conhece, enfim, a minha carreira. E resolveu fazer aquele reducionismo, incitação a golpe, chamada ao tumulto. Quem é que está chamando ao tumulto? Quem diz que vai ver a cara do fascismo diante de uma população que se manifesta democraticamente? Isso seria mais, eu acho, que uma cara de chamado ao tumulto, só que o tumulto não veio, não atendeu ao chamado. E eu tenho feito, assim como todos nós aqui, tenho feito observações sobre isso. As pessoas se manifestam de forma legítima, por liberdade e contra abusos, e têm sido tratadas já com esses adjetivos. Golpistas, incitadoras de tumulto, antidemocráticas, etc. Então, é claro que a avaliação real deste 8 de janeiro em Brasília está prejudicada por essas sementes venenosas colocadas anteriormente. Né? Então é o seguinte, é inatacável o processo eleitoral. Não é questão de atacar o processo eleitoral, ele está blindado contra controvérsias. Isso não é democrático. O presidente Lula, com todo o seu passado, nós estamos chegando num ponto que não se pode discutir o passado recentíssimo do presidente Lula. Não se pode nem ter essa controvérsia, que já se chama de antidemocrático. Então, desta maneira, com esse tipo de opressão fantasiada de defesa da democracia, a população está sendo maltratada, a população está sendo cerceada. Nós aqui jamais dissemos que ela deveria reagir de forma violenta, indo às vias de fato. Jamais dissemos. O que nós dissemos sempre aqui foi o seguinte: parem de abusar, respeitem a população,
porque chega um momento que a insistência no autoritarismo leva à perda do controle. O que nós nunca queremos, eu pessoalmente disse várias vezes, a perda do controle, a conflagração é uma situação em que todos perdem. Podem ver nos arquivos aí das minhas falas. Todos perdem. Nós perdemos, todos perdemos. Então, a instituição, os representantes investidos na democracia, no Estado brasileiro, servidores, precisam fazer a sua parte. Precisam cessar as tentações autoritárias. E não é isso que nós estamos vendo. Então, evidentemente que eu fecho o comentário dizendo o seguinte: esta população está se manifestando há muito tempo, já, na verdade, há vários anos, contra abusos de forma pacífica. E, de repente, aparece um quebra-quebra com cenas flagrantes. Eu quero ver a perícia e as respostas aí, mas um carro de polícia caindo sozinho dentro de um lago. Aí ele foi empurrado. O vídeo não aparece esse empurrão. Tudo bem, eu não sei, eu não estava lá, isso tudo tem que ser periciado e investigado. Evidentemente, nós queremos a investigação de tudo. Agora, ficou estranho realmente uma explosão de violência dessa maneira. Eu não sei se partiu só dos infiltrados, a gente aqui não tem compromisso com verdade pré-estabelecida. Se quiserem demonstrar, conseguirem demonstrar que pessoas que estavam pacificamente no acampamento fizeram atos violentos, a gente lamenta. A gente lamenta e essas pessoas terão que ser processadas e punidas. Processadas e punidas. Não é punição ao arrepio da lei. Mas, fechando, de fato, é o seguinte: o país não pode transigir com esse direito que se faz na retórica, com essa tentativa de estigmatizar todo mundo, inclusive a nós aqui, como antidemocráticos. Isso não é correto. Estão todos percebendo isso. E quem percebe isso precisa se manifestar, porque está ficando fácil, nós vamos falar ao longo do programa, está ficando fácil você dizer que é antidemocrático, que é desinformante, que é onda de ódio, milícia disso, milícia daquilo, e imputar isso às pessoas que não estão fazendo isso. Vamos chamar a clareza, vamos chamar o equilíbrio, que será melhor para todos. Todos ganharão com isso. Agora, 18 horas, 18 minutos, e lembrando a você que, em razão da punição que a gente recebeu do Twitter, do YouTube, nós estamos transmitindo o programa Oeste Sem Filtro no Twitter e também nas plataformas Vimeo.com e Rumble. Eu quero até registrar que tem mais de quase 32 mil pessoas nos acompanhando agora ao vivo na plataforma Rumble. A gente pede gentilmente a você que está nos acompanhando, copia o link e compartilha nas redes sociais, compartilha no WhatsApp, no Telegram. É importante que o nosso programa chegue a mais pessoas e que as pessoas saibam que então a gente não está no Twitter no YouTube pelos próximos 15 dias, então estaremos aqui no Rumble, Vimeo e também no Twitter da Revista Oeste. E mais uma informação, até o Guilherme Fiuza estava comentando a respeito da punição do YouTube. O que o YouTube nos informou em relação a essa nova punição de 15 dias foi em razão de uma entrevista realizada aqui no programa, salvo engano, na semana que antecedeu ali o Ano Novo, com o humorista Bismarck Fugaça, do canal Hipócritas. Segundo o YouTube, eles consideraram o conteúdo da entrevista violento. E em razão disso, houve a punição de 15 dias. Bom, agora a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque nesta segunda-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias, em virtude das manifestações em Brasília. Segundo Moraes, os protestos tiveram a anuência de Rocha. A decisão do ministro ocorreu no âmbito de um pedido do senador Randolfo Rodrigues de inserir Ibanez Rocha no inquérito dos supostos atos antidemocráticos. Moraes disse que o afastamento do governador se justifica diante do cometimento dos seguintes crimes: atos preparatórios de terrorismo, associação criminosa, dano, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Com a ordem emitida na madrugada de hoje, a vice de Ibanez Rocha, Celina Leão, assume o governo
interinamente. Agora, Silvio Navarro, vamos relembrar aqui os últimos acontecimentos, né? Lula assinou um decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Minha pergunta, já não seria suficiente, diante do que aconteceu aí nas últimas 24 horas, qual a necessidade de afastar um governador eleito, lembrando com mais de 830 mil votos? Veja, Paula, antes de mais nada, comentar em relação à punição do YouTube, com base na informação que você passou, nós, portanto, fomos censurados, punidos por praticar jornalismo. Nós entrevistamos uma pessoa que teve uma ordem de prisão contra ele, esse humorista, está fora do Brasil, nós praticamos jornalismo. Nós entrevistamos ele e fomos punidos por isso. Talvez, se a gente fizesse meteorologia aqui, falasse das nuvens de Brasília, não seríamos punidos. Em relação ao governador Ibanez Rocha, não tem nenhuma previsão legal essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, foi um pedido do senador Randolph Rodrigues, um senador da República bastante conhecido por judicializar tudo e o tempo inteiro, bateu a porta do ministro Alexandre de Moraes mais uma vez e pediu o afastamento do governador. Não é papel dele, isso é papel do Ministério Público, que deve oferecer uma denúncia fundamentada. Não aconteceu, o Ministério Público não participou desse processo. Número 2, não cabe ao STF afastar governador de estado ou do Distrito Federal. Isso é um papel do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Não é papel do STF. E continuo, pela via política, talvez seria papel da Assembleia Legislativa, no caso do Distrito Federal, da Câmara Distrital tomar a decisão. Portanto, está tudo errado, não tem nenhuma previsão legal isso que aconteceu. Isso que a gente está assistindo talvez seja inédito e vai para as páginas mais tristes da nossa história política. Não há mais limites legais no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes não poderia ter tomado a decisão que tomou. Simples assim. Ana Paula Henkel, sua análise em relação ao afastamento do governador Ibanez Rocha por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que esse afastamento é por 90 dias inicialmente. Daqui a pouco nós vamos entrevistar, né, um advogado e tudo começa lá atrás, né? São tantas inconstitucionalidades que fica difícil a gente até enumerá-las de uma maneira cronologicamente dizendo, né? Mas a própria condenação, a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira pela Câmara também já foi uma tentativa de consertar uma inconstitucionalidade, ou seja, é uma inconstitucionalidade em cima de outra e dois erros não fazem um acerto, né? A questão que fica, e dentro do próprio contexto aqui da punição do YouTube, é o que pode ser dito, o que não pode ser dito, porque o que nós estamos vendo no Brasil, e não é de hoje, já tem aí 2, 3 anos, eu acredito que até em 2019 nós já estávamos vendo, não de uma maneira tão clara como agora, mas já estava acontecendo, essa interferência de outros poderes, do judiciário em outros poderes, mas não apenas a interferência do judiciário em outros poderes, a interferência do judiciário no ordenamento jurídico, que é o que traz uma estabilidade na República, a interferência do judiciário na nossa própria Constituição. Hoje, se nós vemos uma ação que nós pensamos, olha, eu acho que isso é inconstitucional, não adianta irmos na Constituição, porque a própria Constituição não é respeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a quem vamos recorrer? É uma pergunta que daqui a pouco eu quero fazer ao nosso entrevistado. Bom, e para comentar esses e outros assuntos, é hora de entrevista aqui no programa Oeste Sem Filtro. E agora nós conversamos com o jurista Fabrício Rebelo. Muito boa noite, doutor Fabrício. O senhor me ouve bem? Muito boa noite, Paula. Ouço sim, é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez por participar aqui do programa Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando ao senhor exatamente sobre esse assunto que nós estamos conversando, do afastamento do governador Ibanez Rocha. Gostaria da sua avaliação em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador eleito do Distrito Federal.
Nós aparentemente nos deparamos ontem com mais uma decisão daquelas inexplicáveis, né, do rol de decisões que não encontram um respaldo jurídico direto. Na minha participação anterior aqui no Nós Sem Filtro, eu havia dito que nós estávamos enfrentando um cenário de anomalia constitucional. Mas eu acho que isso hoje já é insuficiente para descrever o que nós estamos vivenciando, porque nitidamente é um cenário de surrealismo jurídico, onde as decisões são tomadas e a impressão que fica é que depois vai se buscar alguma explicação, vai se buscar algum enquadramento jurídico. Como o Navarro muito bem pontuou aí, os governadores das unidades federativas aqui no Brasil não são processados perante o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma atribuição do Superior Tribunal de Justiça, está expresso no artigo 105 da Constituição Federal. Nesse caso, houve esse deslocamento da competência natural para o STF por conta de inquéritos que ali tramitam de forma sigilosa. E no âmbito desses inquéritos, por conta desse sigilo, e aliás é uma questão curiosíssima, eles são não só sigilosos, como estão em processos físicos, o Poder Judiciário no Brasil praticamente inteiro já se modernizou, já conseguiu avanços expressivos e digitalizou todos os processos. Hoje, a quase integralidade dos feitos tramita de modo digital, mas esses inquéritos especificamente estão em autos físicos, que as pessoas não têm acesso a eles e os advogados denunciam que o acesso só se dá no próprio gabinete do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, se há essas decisões proferidas ou essas justificativas dentro desses inquéritos, ninguém conhece, ninguém sabe o porquê isso está acontecendo. E aí o que se externa é uma decisão que, confrontada com a Constituição Federal, com aquilo que todos conhecem, com aquilo que é público, não encontra respaldo. É uma outra questão interessante, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele aplica ao governador do Distrito Federal uma sanção, né, uma medida cautelar, que é uma medida aplicável quando há uma hipótese, indício suficiente da prática de um crime e que aquele indivíduo é o autor desse delito, existe a possibilidade de se decretar uma preventiva, ou, se não for o caso de uma prisão preventiva, a medida mais essas medidas cautelares diversas da prisão. Só que em qualquer dos casos é necessário que tenha havido uma representação ou do Ministério Público ou da autoridade policial. Inclusive, o pacote anticrime, uma inovação trazida lá em 2019, limitou expressamente a possibilidade de o juiz fazer isso de ofício. O Código de Processo Penal hoje é expresso, exigindo essas manifestações, seja do Ministério Público, seja da autoridade policial. E nós não tivemos isso nesse caso. Ao ler a decisão, nós vemos que se trata de uma solicitação da AGU, que não é parte no processo, é órgão de representação da União, e de um senador da República, o senador Randolfo Rodrigues. Nenhum dos dois teria legitimidade para proferir, para requerer isso, para manifestar esse pedido. O que faz da decisão do ministro uma decisão de ofício, né? Desde quando as partes que intervieram no processo não teriam essa atribuição, a decisão dele se torna decisão de ofício, que é vedada por nossa legislação penal. A pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Fabrício. Mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco. Tempos difíceis, né? Principalmente se para o cidadão comum já é complicado, para vocês, então, advogados, juristas, professores de direito, então, o que ensinar aos seus alunos? Doutor, eu gostaria de ler um tweet do senhor aqui de mais ou menos 6 horas atrás. O senhor disse o seguinte: sendo bastante franco, não adianta mais se apegar a estratégias jurídicas para alguma coisa. Posso explicar alguns pontos, mostrar o que a Constituição e as leis estabelecem, mas não existe qualquer garantia de que sejam observadas no surreal freestyle jurídico nacional. E é exatamente, acho que esse tweet, doutor, ele resume o que o brasileiro está sentindo.
E qual é a nossa saída, doutor Fabrício, diante de tantas inconstitucionalidades e de uma certa anuência, até silêncio por parte dos senadores que lá detêm a única ferramenta constitucional para travar esse tipo de inconstitucionalidade por parte de ministros do STF? Muito boa noite, Ana. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui participando com vocês. E, de fato, é um cenário bastante complexo e preocupante, né? É, mais uma vez, uma daquelas situações em que nós nos vemos buscando uma saída jurídica sem encontrar. Porque nessa ideia de, como eu me referi no tweet, nesse verdadeiro freestyle jurídico, onde a impressão que fica é o vale tudo, nós não temos uma saída pronta. Nós temos um sistema constitucional que ele é pautado em uma organização que é chamada de freios e contrapesos, que põe as instituições representativas dos poderes na atribuição de limitar avanços uns dos outros. A própria Constituição Federal, na sua estruturação, ela põe o Poder Judiciário um degrau um pouco acima dos demais, porque ao mesmo tempo que nós temos essa previsão de que os poderes são harmônicos, independentes e que atuam de forma equitativa, há uma disposição constitucional que coloca ao Poder Judiciário a competência para se manifestar sobre qualquer tema, dizendo expressamente que nenhum tema, nenhuma demanda pode ser impedida de ser discutida pelo Poder Judiciário. Então, isso, na prática, inclui atos dos outros poderes. O Poder Judiciário acaba, na estrutura constitucional, ficando um degrau um pouco acima dos demais. Isso funcionou no Brasil de modo tranquilo durante muitas décadas, porque havia uma autorregulação do próprio Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário recebia diversas demandas e, diante dessas demandas, se manifestava dizendo que aquilo era uma atividade típica dos outros poderes e que ele não ia interferir na atividade típica dos outros poderes. Daí surge, inclusive, uma máxima jurídica que é a de que o judiciário não interfere no mérito dos atos administrativos. Mas de uns anos para cá isso mudou. O Poder Judiciário deixou de ter essa autorregulamentação, essa autorregulação dele, essa contenção da sua atividade e passou a analisar mérito de atos administrativos. E aí se estabelece uma invasão das atribuições de outros poderes. No sistema de freios e contrapesos brasileiro, o que pode frear ou estabelecer novamente esse equilíbrio é justamente o que você citou, o poder legislativo. Do poder legislativo a atribuição de se autoafirmar perante avanços de outros poderes. Se o legislativo não faz isso, não há outra saída, não há um outro mecanismo, porque juridicamente não há como se socorrer a ninguém. Qualquer recurso jurídico vai desaguar justamente no poder que tem-se essa leitura de extrapolação das suas atividades. E é o que nós estamos vendo na prática. Nós vemos que recursos que saem propostos a partir de decisões judiciais, eles vão ser analisados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje tem uma ampla maioria para aprovar esse tipo de decisão. Então, a chave para um restabelecimento desse equilíbrio dos poderes e um restabelecimento do próprio sistema de freios e contrapesos vai ser sempre a atuação do Legislativo. Não existe outra saída que não passe pelo Poder Legislativo. Estamos conversando ao vivo com o jurista Fabrício Rebelo. A pergunta agora é de Silvio Navarro. Doutor Fabrício, boa tarde. Um prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui na Revista Oeste. Eu também acompanhei um tweet do senhor agora há pouco, faz cerca de uma hora, sobre aquelas 1.200 pessoas que foram presas ontem. E o senhor se manifestava a respeito de não ter a individualização das condutas, simplesmente porque elas foram presas porque estavam próximas de vândalos, próximas de baderneiros. Eu não tenho memória, e aí recorro à sua memória, à sua larga experiência como jurista, de algo parecido que tenha acontecido no Brasil. 1.200 pessoas?
Pois é, Silvio. Primeiro, boa noite. Para mim também é uma satisfação. Essa questão é extremamente preocupante do ponto de vista processual, porque ela subverte qualquer das regras que são aplicáveis hoje por todas as instâncias do Poder Judiciário. Até numa denúncia, por exemplo, de uma organização criminosa em que são colocados 5, 6 indivíduos, é questão de nulidade da denúncia se não houver ali a individualização das condutas de todos eles. Isso no universo muito menor. E hoje nós vimos, né, a execução, a decisão, e hoje a execução dessa decisão, com a prisão de mais de 1.000 pessoas sem que a ela se atribua qualquer conduta efetiva. Se lançou uma narrativa de que os acampamentos eram celeiros, incubadoras de terroristas, e por conta disso estão todos presos, porque a lei de terrorismo prevê, né, a possibilidade, permite que atos preparatórios sejam punidos. É uma das poucas exceções na legislação brasileira. Só que há um detalhe que parece que não tem sido observado nessa questão, que é o de que a lei antiterror aqui no Brasil não tem aplicação, mas sequer mínima, a esse caso. As hipóteses de aplicação da lei antiterror não incluem atos políticos. São atos discriminatórios por questões raciais, de etnia, até mesmo de crença, mas nunca atos políticos. Não há a inclusão na Lei 13.260, que é a lei antiterror aqui no Brasil, de atos políticos. Ao contrário, isso inclusive foi colocado de modo expresso para que as disposições daquela lei não agissem movimentos organizados com o propósito de reivindicar, de defender pautas com conotação política. Então, a matriz dessa prisão, ou de onde elas derivam, né, dessas prisões, né, com mais de 1.000 pessoas, ela está manifestamente equivocada, porque se há uma legislação que não é aplicável, a hipótese nitidamente não é aplicável, não há como se admitir punição por atos preparatórios. E ainda que isso fosse uma realidade, o simples fato de, em algum momento, ter eventualmente convivido com indivíduos que vão praticar delitos, não autoriza a punição de ninguém. Como eu disse, nós temos um princípio penal que é o da intranscendência das penas. A pena se limita à pessoa de quem pratica ou concorre para a prática do ato, participa do ato. Se não há essa participação, não pode existir punição. E nós temos tempo para mais uma última pergunta agora de Guilherme Fiuza. Não deu probleminha no áudio? A gente está com probleminha no áudio do Fiuza. Eu acho que deve estar fechado o áudio dele. Fiuza, você consegue abrir o áudio por aí? Não, está com probleminha. Acho que a gente está com algum problema. Silvio, quer fazer mais uma última pergunta para o doutor Fabrício, antes da gente encerrar aqui rapidinho? Quero, ainda sobre o caso do governador ibanês, doutor Fabrício, fica sempre a pergunta, né? É uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. E a resolução anterior aprovada pelo próprio Supremo, que visava justamente limitar esse tipo de decisão monocrática, ela não vale nessa situação? Essa vai ser uma das primeiras oportunidades em que o Supremo vai ter que se debruçar sobre essa questão. Nós não temos agora a possibilidade dessa discussão porque a Suprema Corte está em recesso, nas férias forenses que se estabelecem no mês de janeiro. Então, não existe a possibilidade agora de uma decisão colegiada a respeito desse tema, e daí a possibilidade excepcional de que, processualmente, pelo menos, essa decisão tenha sido tomada de modo monocrático pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, assim que houver o retorno das atividades forenses regulares, isso no mês de fevereiro, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, as justiças de primeiro grau e segundo grau, elas retornam agora, no dia de hoje, no primeiro dia de retorno do recesso,
mas o Supremo Tribunal Federal está em férias em janeiro. Assim que ele retornar, essa vai ser uma das primeiras questões a serem enfrentadas, inclusive para se dar cumprimento à nova resolução que foi aprovada na Suprema Corte, que não permite que perdurem decisões proferidas monocraticamente por seus ministros. Agora, 18h40, nós conversamos ao vivo com o jurista Fabrício Rebelo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Paula, sempre uma satisfação e fico à disposição. Pessoal, e lembrando a você que está nos acompanhando, em razão da punição que nós recebemos no YouTube hoje e pelos próximos 15 dias, o programa aqui Oeste Sem Filtro está sendo transmitido na plataforma vimeo.com e também Rumble e no Twitter da Revista Oeste. A gente quer agradecer mais de 37 mil pessoas nos acompanhando hoje, só hoje no Rumble, que nós abrimos a nossa conta para poder transmitir o nosso programa e será assim nos próximos 15 dias. A gente pede a sua ajuda, a sua colaboração, compartilhe o link aqui do nosso programa para que outras pessoas, tem algumas pessoas acompanhando lá no YouTube, para que elas possam acompanhar o programa daqui para frente, aqui nessa plataforma e também no Twitter. A gente segue agora com mais notícias e informação no programa Oeste Sem Filtro, porque logo depois das manifestações de ontem na esplanada dos ministérios em Brasília, cerca de 300 pessoas foram presas, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje, a polícia desmontou um acampamento em frente ao quartel-general de Brasília e prendeu 1.200 pessoas. Elas foram levadas para o ginásio da Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, Ana Paula Henkel. Não vai ser fácil identificar os culpados e é importante a gente salientar que é preciso individualizar condutas. Isso é muito importante. A gente precisa identificar os culpados porque a maioria das pessoas que estavam lá ontem não eram vândalos. Pois é, Paula, é tudo muito estranho, né? Como o Augusto foi perfeito no seu comentário inicial, na abertura do programa, há muitas perguntas sobre isso. E aqui, Paula, eu vou ter que abrir um pequeno parênteses e ser um pouco chata. Eu não quero me dirigir à nossa audiência, eu avisei. Nada disso. Aqui nós trabalhamos em conjunto com a nossa audiência, a gente tenta traçar paralelos da política americana com a política brasileira. Há muitas diferenças, a política americana não é igual à política brasileira, no entanto, os cenários são tão parecidos, Paula. A própria esquerda americana, que hoje é uma esquerda radical, muito mais alinhada ao PT e ao PSOL do que ao PSDB, que era os antigos democratas aqui de Bill Clinton, eles eram social-democratas, né? Sociais-democratas. E hoje nós temos uma esquerda radical aqui nos Estados Unidos. E nós, ao longo dos últimos 5 anos, por exemplo, desde a eleição de Donald Trump em 2016, nós temos visto muitas coisas no Brasil sendo copiadas com um certo atraso da cartilha dessa esquerda radical, da extrema esquerda, porque no debate parece que só tem extrema direita, não tem extrema esquerda, né? Mas tem. E é essa que existe aqui hoje, dentro do Partido Democrata, e hoje no Brasil, PT, PSOL e partidos satélites. Muita coisa foi copiada, desde das manifestações violentas em 2020, com a morte do George Floyd, cidades todas sendo tomadas aí por uma turba violenta que não queria saber de papo, não queria saber de discussão política nenhuma, queriam demonizar as forças policiais e pronto. Claro que havia uma agenda de derrubar o presidente, então o presidente Donald Trump, naquela eleição de 2020, novembro de 2020, e depois veio o 6 de janeiro, e desde o 6 de janeiro de 2021, na invasão do Capitólio, eu vou fazer invasão assim, Paula, porque existe um documentário, vou até pedir a nossa produção para colocar aí na tela, existe um documentário feito ano passado, muito interessante, que se chama Patriot Purge, que mostra o outro lado da invasão do Capitólio. Tá aí, ó, Patriot Purge. É um documentário feito e conduzido pelo Tucker Carlson, que hoje tem o show político, né, o programa político de maior audiência
da TV a cabo dos Estados Unidos, e mostra exatamente tudo o que aconteceu naquele fatídico 6 de janeiro e como o Capitólio foi usado e é usado até hoje para alimentar a narrativa de invasão, de fascistas, de baderneiros, mostra infiltrados, mostra uma certa leniência das forças policiais. Eu estava lendo aqui, por exemplo, na Folha de São Paulo, a BIM avisou sobre risco de violência na véspera de ataques em Brasília. Se a BIM avisou, por que nós não tivemos o policiamento à altura de um aviso da ABIN? Isso tudo precisa ser questionado, como aconteceu no Capitólio aqui. E foi avisado, o Capitólio estão loucos para que arrumem um Capitólio no Brasil, um Capitólio tupiniquim, para emplacar a narrativa de violentos, de antidemocráticos, de fascistas. E as imagens de ontem, infelizmente, Paula, elas vão rodar o mundo com essa narrativa. Toda a movimentação pacífica dos últimos 2 meses, dos últimos 2, 3 anos, nada disso vai ser levado em conta. Nesse documentário que a gente mostrou, o print, várias coisas são levantadas que nós temos que levantar no Brasil também. Por que não foi disponibilizado todo o material das câmeras de segurança ali em volta do Capitólio? Isso não foi disponibilizado. Alguns policiais não foram entrevistados. Algumas portas do Capitólio elas foram abertas de maneira voluntária pelos policiais. Ontem, alguns policiais abriram. O que aconteceu? Nós precisamos ter acesso a isso tudo, porque aqui nós condenamos a violência e nós queremos punir os culpados de qualquer lado que eles estejam. Então, Paula, nós continuaremos fazendo perguntas, porque na época do Capitólio, logo depois do 6 de janeiro, foi proibido fazer perguntas. Não pode falar em infiltrado, não pode falar em câmeras, não pode falar na esquerda que pode ter usado o movimento para tentar derrubar Donald Trump. Assim que aconteceu o 6 de janeiro, por exemplo, Donald Trump foi derrubado das redes sociais e desde então vem sofrendo aí uma caçada para que a sua vida política seja encerrada. Então, para finalizar, Paulo, tudo muito parecido com os Estados Unidos. E agora, qual é o próximo passo? Tentar jogar Jair Bolsonaro na prisão, acabar com a sua carreira política e todos aqueles que estão perto do presidente, até como do ex-presidente agora, até como parlamentares dentro do Congresso, que já havia demonstrado uma sinalização de que seria uma oposição ferrenha e bastante complicada para um governo que já inicia a sua administração bem capenga. Antes de passar a bola para Augusto Nunes, vou pedir para a produção exibir novamente aquele vídeo dos 1.200 manifestantes presos no ginásio da Polícia Federal em Brasília. Enquanto a Ana comentava, a gente estava exibindo esse vídeo dos 1.200 manifestantes, como lembrou o Silvio aqui, parece um aeroporto, uma rodoviária, enfim. Todos aí com malas, cadeiras de praia, bandeiras do Brasil, sacolas, enfim. Augusto, gostaria de seu comentário a respeito aí dessas manifestações, da prisão dessas 300 pessoas e depois, hoje, né, foram mais 1.200 pessoas levadas para o ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal. Paula, se me permitem que eu recupere alguns temas que eu gostaria de comentar, temas que já foram abordados, eu queria voltar a eles. Por exemplo, a punição aplicada pelo YouTube. Punição se aplica a culpados. Nós somos culpados do quê? De dizer a verdade, como lembrou o Guilherme? Isso é um completo absurdo. E depois é o seguinte, tem que resolver logo uma dúvida aí, um problema que é vivido por todos os países, né, pelo mundo inteiro. O YouTube é um veículo de comunicação, que o veículo de comunicação decide o que publica ou não. Mas aí tem que remunerar quem produz. Nós, jornalistas, por exemplo, eles pagam alguma coisa para transmitir? Não, eles decidem, né? Vamos monetizar aqui desmonetiza. Agora, isso aí só pode fazer quem é patrão, quem é o dono. Eles são? Se não são,
eles têm que se limitar a retransmitir os conteúdos que recebem, ponto final. Então, eles são beneficiários de impostos ridículos, porque essa legislação não anda, o mundo inteiro está discutindo isso ainda, e o que precisa fazer o YouTube é decidir, né? Ou a legislação decide por eles. É um veículo de comunicação, então pague pelo que publica. E isso se estende a todas as plataformas, né? Todas as big techs aí que se valem disso. Mas o YouTube, como todas as empresas, precisa de concorrentes, com o caso do Vimeo. Porque senão o maior interessado, que é o maior prejudicado, é o povo, é quem assiste. Quem assiste é que decide se gosta ou não, se o conteúdo é nocivo ou não é. Não entendo esse negócio de nocivo. É cigarro, é isso aí que eles estão comparando a gente a isso. A quê? Então esse é um ponto. Outro ponto, o Lula diz que, não sei se a gente vai voltar ao assunto, diz que decretou a intervenção na segurança porque não fizeram isso e aquilo, o governo não conseguiu conter as coisas. Nós vamos tratar, imagino, das outras invasões, né? Das outras invasões já ocorridas, então eu deixo para mais tarde. O governador Ibanez não tinha nada que pedir desculpas, não. Nada de pedir desculpas. Como é que pode, numa decisão inconstitucional, solicitada, como sempre, pelo Randolfo Rodrigues, né, e seus companheiros de coral de castrate, fixa até o tempo do afastamento. Quer dizer, o que pensa o ministro Moraes? Não, vai ficar 90 dias, por que não 80, 60? Nesse período ele tem que resolver os problemas de segurança pública que existem em outros estados e mais graves. E por que não botar no lugar botar como o responsável pela segurança o Ricardo Capelli, que é o número 2 do Ministério da Justiça, só porque foi do PCdoB e presidente da UNE. Essa é a experiência dele, de líder estudantil, está preparado para cuidar da segurança de Brasília. O Alexandre de Moraes tem que dar 5 dias para ele resolver os problemas de Brasília. E qual é a experiência do Flávio Dino no Maranhão? Por acaso aquilo lá é seguro? É um dos estados mais afetados pelas organizações criminosas que controlam a cadeia. Pois bem, esse tipo de decisão, essas medidas que vêm sendo tomadas, não ajudam a pacificar o país. O Brasil precisa de tranquilidade, mas isso é uma maneira de esticar cordas. Sabe, são arbitrariedades que vão lixando os nervos de qualquer pessoa normal. Então, eles têm de pensar nisso, sim. Então, o Ibanez, ele não tinha... Por que ele é responsável pelo Palácio do Planalto, por exemplo? É isso? Claro que ele é responsável também. Mas quem ordenou que ficasse ali abandonado o palácio num domingo de manifestação? Não estou transferindo culpas, não. Quem depredou tem que ser punido. Manifestação violenta é intolerável. Agora, que se apure tudo e que não se puna o primeiro alvo, né, que é escolhido por motivos políticos. E isso aí, o que me lembra, é um campo de refugiados. Essa cena mostrada no último vídeo. E isso só faz com que a gente lembre que o Brasil também tem presos políticos e exilados. Não é uma democracia. Silvio Navarro, para a gente arrematar esse assunto, queria adicionar mais uma informação aqui em relação a esses 1.200 manifestantes presos em Brasília, porque acampamentos em frente aos quartéis generais de outros estados estão sendo desmontados. É o caso do instalado em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo e a decisão baseia-se em uma ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Pois bem, eles avisaram que eles iam fazer isso, né? Principalmente o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Ele avisou antes de tomar posse no cargo de ministro da Justiça. Antes, ele avisou que desmontaria os acampamentos e que as pessoas seriam punidas. Esse é o método: aniquilar a oposição, aniquilar adversários, não ter oposição na rua, não ter oposição nos meios de comunicação. Isso é método. E tem nome, a gente sabe como é que chama também. Agora veja, 1.200 pessoas num ginásio da Polícia Federal, como você mesmo mostrou, Paula. Essas pessoas vão ter audiência de custódia? Essas pessoas estão recebendo comida, água? As imagens mostram pessoas ali, alguns idosos, pessoas sentadas em cadeirinha de praia. O Brasil não prende 1.200 traficantes por ano no Rio de Janeiro, no Morro do Rio de Janeiro. O Brasil não prende 1.200 homicidas em São Paulo, ligados ao PCC, mas prende 1.200 pessoas. Todos aqueles ali eram baderneiros, arruaceiros, quebraram telas, destruíram os edifícios dos três poderes, todos eles. Foi individualizada a conduta de cada um, foi tipificado. Como eu disse, vai ter audiência de custódia, tem lugar para colocar todo mundo, tem cela para essas pessoas, mas e os traficantes, e os homicidas? Repito, não prende 1.200 por ano. Então eu acho que o que a gente está vivendo, esse estado policialesco, já tem um outro nome. Eu acho que o Brasil está num processo de transição de regime. Já não é mais uma democracia o que a gente está vivendo. Ana Paula Henkel, num comentário anterior, você tinha falado a respeito de infiltrados na invasão do Capitólio. E em vídeos divulgados nas redes sociais desde ontem, manifestantes afirmam que havia também infiltrados que promoveram o quebra-quebra. Vamos ver um desses vídeos. Temos aí, produção, o vídeo? No ponto? Um minutinho. E aí, Ana Paula Henkel, a gente consegue ouvir claramente, né, o pedido de não quebra, e daí, novamente, a gente reforça que é importante individualizar condutas. A maior parte das pessoas que estava ali estava de forma pacífica, não, sem vandalismo. Perfeito, Paula. Olha, para mim é triste ver, porque para mim é ver mais uma vez. É impressionante as similaridades com aquele fatídico 6 de janeiro de 2021. Muitos patriotas ali que ouviram o discurso do presidente Donald Trump, o presidente Donald Trump que na época disse: vamos de maneira ordeira e pacífica até o Capitólio e mostrar de maneira democrática que estamos insatisfeitos com os questionamentos que não foram respondidos. E aí o 6 de janeiro aconteceu, mas há vídeos também, muitos vídeos aqui, Paula, dos patriotas daqui também evitando que baderneiros quebrassem janelas, as pessoas que tentaram roubar algumas coisas ali dentro do Capitólio, muitos mostraram os vídeos, não, pessoas tirando foto com os guardas dentro ali do Capitólio, enquanto outros instigavam a baderna, instigavam a violência. Mas a questão disso tudo, Paulo, a tristeza disso tudo, e é o que nós vimos aqui, temos visto até hoje, desde 2021, é que aquelas imagens elas foram usadas, e com infiltrados ou não, para muitas perseguições, para apoiadores do presidente Donald Trump, para prisões ilegais, para processos ilegais. O próprio Departamento de Justiça americano, assim que Joe Biden assumiu, perseguiu muita gente, velhinhos, tiveram o FBI ali batendo na porta, o senhor estava ali porque o sinal do seu celular, né, comissões foram abertas no Senado, até hoje temos a comissão do 6 de janeiro, que vira e mexe, faz um espetáculo na TV para mostrar como os republicanos são antidemocráticos, fascistas, nazistas, etc., e aquela lista toda.
Então, infelizmente, a tristeza é que eu temia que, saindo dos quartéis, indo até o Congresso, e ainda mais um 8 de janeiro, como o Augusto disse, não há ninguém no Congresso, não há ninguém nos poderes, ali nos 3 poderes, estamos num recesso, e aí, invadiu, tomou e vai fazer o quê? Né? Vai demandar o quê? Então, tudo foi orquestrado de uma maneira complicada, ainda com muitas perguntas, mas as repercussões, elas renderão páginas e páginas que, Paula, aí eu garanto que nesse ponto, como eu costumo brincar, eu venho do futuro, não serão páginas felizes, serão páginas de muitas perseguições, prisões, inconstitucionalidades, e uma narrativa de antidemocráticos que será alimentada para sempre. Guilherme Fiuza, que estava com probleminha de conexão, agora já retornou conosco. Fiuza, fique à vontade aí para comentar os últimos assuntos que nós conversamos aqui no programa, sobre os 1.200 manifestantes presos em Brasília, também sobre o desmonte das manifestações, dos acampamentos em frente aos quartéis e agora esses vídeos que nós acabamos de mostrar de manifestantes afirmando que haviam infiltrados aí na invasão de ontem. Paula, eu achei muito importante um termo usado pelo doutor Fabrício na entrevista que acaba de dar aqui ao Sem Filtro, quando ele falou do deslocamento de competência em decisões que têm sido proferidas pelo STF e particularmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o doutor Fabrício Rebelo explicou de forma bastante didática como esses atos do tipo afastamento do governador do Distrito Federal e, evidentemente, a gente sabe quais são os outros, investigação de empresários sem foro privilegiado, tudo no guarda-chuva daqueles inquéritos, que são conduzidos pelo próprio ministro, né, Alexandre de Moraes. Então, esse termo deslocamento de competência, é claro que isso significa agir fora das 4 linhas. E se a competência não é do Supremo, e o Supremo está tomando essas decisões, isso aí avança sobre o direito estabelecido. Né? O doutor Fabrício foi muito claro aqui. Eu só me ressinto de haver, e a pergunta que eu faria para ele, que não foi possível por questões técnicas, seria justamente essa. Tudo bem, o revisor é o legislativo, né? O revisor do Supremo. Mas e o próprio Supremo? A pergunta que eu faria para o doutor Fabrício seria essa. Quem está faltando falar, porque ele é um jurista, está falando, está fazendo a crítica. Mas essa crítica ela não é massiva, não é uma crítica disseminada. Nós vemos um ou outro desembargador, um ou outro juiz falando sobre isso. Mas a pergunta é, onde é que está do próprio Poder Judiciário o crivo? Não para o Poder Judiciário né, quer dizer, fazer um movimento, uma insubordinação, uma insurgência contra o Supremo. Mas nós estamos ainda, né, pelo menos na aparência, numa sociedade que tem equilíbrio de poderes e que tem liberdade de expressão. Então, o Poder Judiciário, e é claro que eu estou me referindo também aos demais ministros da Suprema Corte, mas aí de maneira retórica, porque pela sua conduta, mesmo os 2 indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, estão alinhados com esse tipo de ação que tem deslocamento de competência, a pergunta fica, de qualquer maneira, senhor Nunes Marques, senhor André Mendonça, né? Esse deslocamento de competência escapa à vista dos senhores? Se não escapa, os senhores têm que se manifestar. Os senhores têm que se manifestar, nem que seja numa reunião do Pleno. Ou isso aí não é mais uma corte? Ou, na verdade, se modificou essa estrutura? Né? Existe, de fato, um presidente, né, cujas ações se bastam e os demais o acompanham. Isso precisa ficar esclarecido. E no restante do Poder Judiciário. Coletiva, a gente agora, eu quero dizer, está vazando um pouquinho aí o som, tá, do estúdio. Agora, eu queria dizer que, principalmente, o que a Ana Paula expôs é fundamental. É fundamental. Quer dizer, se nós estamos num roteiro, num script, que segue exatamente o que se passou nos Estados Unidos, exatamente os mesmos pretextos usados como direito,
a mesma retórica usada como suposto cumprimento da lei e suposto enquadramento de criminosos em crimes inventados, em muitos casos. Né? Por exemplo, atribuir ao ex-presidente Trump a organização daquele ato é uma coisa completamente ilegal, completamente fora de qualquer evidência. Só que eles vão no embalo, eles vão no empurrão, eles vão no atropelo. E vem as plataformas, e vem essa imprensa, que eu não sei se é vendida, mas no mínimo falida, né, dos seus princípios, e corroborando. Mas é assim que vocês vão fazer a coisa? Agora é na base do arrastão, junta a plataforma, a televisão, o jornal, censura, cala a boca aqui, cala a boca ali, e impõe na marra que o criminoso é quem vocês decidirem que é. Então isso aí é muito grave, é muito importante esse depoimento da Ana Paula Henkel, é didático também, né? Nós precisamos saber se e constatamos que, sendo exatamente a mesma prática, isso não é também uma exorbitância só brasileira, ou só dos ministros da Suprema Corte brasileira. Isso aí é um truque que não vem só daqui, que está em aplicação em outros lugares, como no Canadá, nós vimos. Então, é mais sério ainda. Como é que pode ser? Como é que isso pode chegar ao sucesso, ao êxito, a se impor, a prevalecer? Né? Esse arrastão, isso é um arrastão. Então, nós sempre falamos aqui que a sociedade precisa reagir. E aí, os covardes dizem, não, eles estão dizendo que a sociedade precisa reagir, olha lá, eles são os incitadores. A gente não é incitador de nada. Os incitadores são vocês, que quando atropelam a lei, quando ferem o direito de forma grosseira, incitam a revolta da população. E a nossa mensagem aqui é sempre essa, não é por aí. Não é pelas vias de fato, nós apostamos na civilização, nós apostamos na cultura, nós apostamos no direito. E é isso que nós afirmamos sempre aqui. Só que aí vão vocês e tentam criar as estigmatizações. Isso é muito covarde. Isso é muita covardia. E o que eu sempre reitero é o seguinte, nós aqui não somos quixotescos e nem nós dissemos que somos mais valentes do que alguém, mas nós estamos entendendo o que se passa. E o público que nos acompanha, que felizmente é muito numeroso, também entende o que se passa. Então é isso, nós apostamos, assim como na questão do YouTube, aí é nocivo, a entrevista que vocês fizeram a gente não queria. Bom, mas o Lula deu entrevista dentro da prisão, isso passou no YouTube. Tem bandido que dá entrevista e aparece no YouTube. Né? Tem incitadores reais, tipo o MST, fazem palestras incendiárias e que estão no YouTube. Como é que é? É Oeste Sem Filtro? A revista Oeste, dirigida por Zé Roberto Guzzo e Augusto Nunes, é isso que é nocivo? Vocês não têm vergonha de apontar isso como nocivo? Então, é isso aí. Nós estamos diante de um ataque de desinformação, vamos usar a palavrinha, né? A desordem informacional vem desses, né, que querem chamar os democratas de antidemocratas para ter um pretexto para persegui-los. Agora, 19h08, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi internado hoje, às pressas, no hospital nas imediações de Orlando, na Flórida. De acordo com a assessoria de Bolsonaro, o político sentiu fortes dores abdominais. Desde que foi esfaqueado por Adélio Bispo durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro passou por 7 internações. Ontem, o ex-presidente se manifestou no Twitter sobre as invasões aos prédios dos 3 poderes. Disse o seguinte, abre aspas, manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra, fecha aspas. Silvio Navarro, é importante lembrar que Lula responsabilizou Bolsonaro durante a coletiva de imprensa ontem, que ele deu em Araraquara. Vou pedir para a produção se a gente tem um trechinho dessa coletiva. Esse genocida não só provocou isso, não só estimulou isso, como
quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe, que a gente está sabendo lá de Miami, onde ele foi descansar. Ah, se a gente pudesse chamar o Lula do que ele é, né? Porque ele pode tudo, né? Ele pode se referir ao presidente Jair Bolsonaro como genocida, como fascista, e nós não podemos nos referir a ele sobre, por exemplo, as suas próprias condenações. Veja, Paulo, o que a gente vê é um revanchismo explícito em curso no Brasil. É, como eu disse agora há pouco, uma tentativa de se aniquilar a oposição ao PT, a oposição ao senhor Flávio Dino, a oposição a esse governo posto, para que o presidente Jair Bolsonaro não possa mais concorrer. Daí esse movimento batizado de Sem Anistia, que vem sendo patrocinado aí por um grupo de advogados chamado Prerrogativas, não é mesmo? Os anti-lavajatistas, formado por advogados que defendiam inclusive empreiteiras da época da Lava Jato. Ou seja, é um revanchismo explícito e não vai parar por aí. Eles não vão descansar enquanto não chegarem minimamente perto do que poderia ser uma prisão do presidente Jair Bolsonaro sem ter cometido crime nenhum, sem ter cometido ilegalidade nenhuma. E o presidente está lá, foi hospitalizado hoje. As informações que a gente tem é que se trata do mesmo problema que já o levou a ser hospitalizado no passado por conta da facada sofrida pelo Adélio Bispo em setembro de 2018, um militante do PSOL, e que, inclusive, muita gente da esquerda ainda tem coragem até hoje de falar que a facada foi fake. Só que essas pessoas não são punidas. Punidos somos nós, né? Punido é quem se opõe ao governo Lula, quem se opõe ao seu Flávio Dino. Esses são punidos. Ana Paula Henke, eu gostaria de pedir para a produção para a gente exibir um trecho do tweet do Jair Bolsonaro, publicado na noite de ontem. Vou repetir aqui. Abre aspas, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra, fecha aspas. Até o Augusto comentou sobre essas manifestações e nós vamos repercutir aqui logo mais no programa Oeste Sem Filtro. Pois é, e o Lula diz que o presidente Bolsonaro, ele alimentou essa depredação, essa violência. Como? Como? Mostre uma coisa, um tweet, uma fala, um vídeo. Olha, desculpa a repetição, mas é impressionante a repetição das mesmas páginas daqui, porque agora o movimento Sem Anistia é o quê? É a mesma coisa que aconteceu aqui com Donald Trump. Sepultar, pelo menos tentar sepultar a carreira política do presidente Jair Bolsonaro, até porque o movimento despertado por ele foi um movimento importante, orgânico, ordeiro, pacífico e que incomodou demais o sistema. Desde 2019, o sistema teve que se reagrupar e vir com tudo, né, para cima de todos, do presidente, que foi desumanizado diariamente, era o novo Hitler, né? E assim como seus apoiadores e eleitores. Então, esse movimento Sem Anistia é outra sacada daqui também. Lembrando que aqui o presidente americano, ele toma posse no dia 20 de janeiro. No dia 19 de janeiro de 2021, ou seja, no último dia como presidente dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, com a líder democrata Nancy Pelosi, resolveu abrir um processo de impeachment contra Donald Trump. No último dia da Casa Branca, Joe Biden assumiria 20 de janeiro. 19 de janeiro, eles queriam abrir um processo de impeachment exatamente para fazer um seguro, para que esse homem não volte mais e esse movimento, a democracia com o povo, não perturbe mais a elite, né, global e a esquerda radical que hoje é o Partido Democrata. Agora, uma última pergunta aqui também, não é, Paula? Os garantistas, né, do Judiciário, do STF, agora eles viraram punitivistas. E onde está a turma dos direitos humanos, seja da OAB, seja de ONGs, o pessoal que fala tanto em direitos humanos?
Cadê essa gente agora para saber como estão sendo tratados essas 1.200 pessoas presas, sem sequer saber por que estão encarceradas lá naquele ginásio, se há comida, se há água? O pessoal dos direitos humanos, eles, de repente, entraram em silêncio, né? Pessoal, a gente lembra você que está nos acompanhando que, em razão da punição imposta pelo YouTube, a partir de hoje, pelos próximos 15 dias, o programa Oeste Sem Filtro está sendo transmitido no Twitter da Revista Oeste e também nas plataformas Vimeo e Rumble. Lembrando que no Rumble temos mais de, agora, 36 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. A gente pede para vocês compartilharem esse link nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. É muito importante que esse link chegue também para outras pessoas. Não esqueça também de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever também agora no canal do Rumble. E lembrando, pessoal, o site da revistaoeste.com continua funcionando normalmente com as notícias mais quentes do dia relacionadas à política e economia. Então, é só entrar no site revistaoeste.com para você ter todas as informações, tudo de mais relevante que acontece no seu dia aí para você. E claro, a nossa revista digital também continua ativa. Normalmente, para você que é assinante, pode acessar sem problema algum. E se você ainda não é assinante, a gente convida você a fazer a sua assinatura para acessar os textos dos melhores jornalistas do Brasil, nessa que é hoje a melhor revista digital do país. Então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece ou entrar no site revistaoeste.com/cine, lembrando que a nossa revista é 100% digital. E agora a gente tem um recadinho rápido para você do nosso parceiro, mas fique conosco que a gente volta já já com mais informação e mais notícia. Pessoal, vocês sabiam que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? É aquilo que a gente costuma chamar de gordura acumulada em excesso no fígado e que pode, inclusive, matar. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse problema de gordura no fígado tem solução e de forma natural. É isso mesmo, Lívia? É isso mesmo, Paulo. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. E olha, quero dizer para você que tem solução sim. Existem 3 tipos de esteatose hepática: medicamentosa, alcoólica e não alcoólica. E é essa que preocupa. Primeiro, você precisa entender que você é aquilo que você come. Se o colesterol está alto, quer dizer que é muita gordura que está no seu sangue. Se você não cuidar, você corre o risco de ter até um infarto, tá? O resultado de quem usa o Liquiflora é nítido. Esses níveis vão se regulando, você evitará infarto, AVC e a própria cirrose. Além disso, você usando o Liquiflora, o seu intestino fica mais saudável. O fígado vai ficando limpinho, você não terá cirrose, nem dor de cabeça e nem aquela sensação de acordar com ressaca. É por isso que ele hoje é o produto mais procurado do Brasil. A partir dos 14 anos já pode fazer uso, porque é um produto 100% natural, sem contraindicação, composto por ervas como boldo, carqueja e perroxo, entre outras opções aí de ervas que fazem um papel importante no nosso fígado. É sensacional. E Lívia, conta pra gente, tem alguma promoção especial para quem tá acompanhando a gente agora? Com toda certeza. Ligue agora no 0800 020 1733 que você vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. E esse é um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente. O frete para você é grátis e ainda tem presentão. Comprou o kit, você leva, melatonina para ter um sono de qualidade, que a gente pensa nisso também, viu? Isso é importante. Então vou repetir aqui, 40% de desconto e presentes da Oiti. Ligue agora no 0800 020 1733. Agora, 19 horas 18 minutos. E Augusto Nunes, eu quero retomar o assunto que nós comentávamos antes a respeito do tweet publicado pelo Jair Bolsonaro, que relembrou os atos praticados pela esquerda em 2013 e 2019, porque na mesma entrevista coletiva concedida em Araraquara ontem, o Lula afirmou que, abre aspas, nunca vocês leram alguma notícia sobre um movimento ou partido de esquerda invadir o Congresso Nacional, a Suprema Corte ou o Palácio do Planalto, fecha aspas. E a gente vai relembrar aqui que em junho de 2006, isso é uma, tem outras, né? A Câmara dos Deputados foi invadida e depredada por um grupo de arruaceiros ligados ao movimento Sem Terra, comandados por Bruno Maranhão, a quem Lula tratava como, abre aspas, grande companheiro, amigo e um grande militante da esquerda brasileira, fecha aspas.
O Silvio Navarro bem lembrou dessa situação lá de 2006, porque essa invasão no Congresso deixou mais de 50 pessoas feridas. O chefe da segurança da Câmara, Normando Fernandes, foi hospitalizado com um afundamento craniano depois de ser atingido por uma pedra. O auxiliar dele foi jogado de uma altura de cerca de 3 metros e teve sequelas graves. A gente está relembrando aí as imagens na tela e essa reportagem você pode conferir no site da Revista Oeste, que saiu hoje, é isso, Silvio? Ontem à noite. Ontem à noite. Augusto Nunes. Esses não foram tratados não, como terroristas, nada. É esse duplo padrão que faz com que os jornais, a imprensa velha, aí vá para o espaço, né? Como tem ido. Essa não precisa não de perseguição do YouTube, porque não conta o que realmente acontece. Então o Silvio estava dizendo, a gente não pode dizer que a gente não pode falar que o Lula é ladrão, né? E ele é ladrão e todo ladrão mente, por definição. Ele precisa se livrar da cadeia, então ele conta mentira, ele diz que ele não confessa. O Lula devia confessar. Agora, o confessor dele é o Frei Beto, que já não é mais religioso, nunca foi, aliás. Então, ele conta para o Frei Beto, fica tudo no âmbito da quadrilha. Ele mente o tempo todo, quer dizer, mente sobre o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro incitou a multidão. O Bolsonaro agiu durante todo o seu governo de acordo com a lei. Foi o único. Só o chefe do executivo agiu assim. Os outros poderes desandaram. Agora, ele incitou mais essa. Então, faroeste é brasileira. É o mocinho que quer aprender. O bandido quer prender o xerife. Os casos que já estão surgindo no governo Lula, né, já na primeira semana já surgiu um escândalo. A ministra ligada a bandidos do Rio, né? Se fosse o Bolsonaro, meu Deus do céu. Então agora é o Bolsonaro que fez isso. Então foi o Lula que fez essa de 2006, durante o seu governo, porque ele dá mesadas a todos os movimentos sociais, que são organizações criminosas, como um PCC da vida. Então o Lula, até um ladrão querendo prender o antecessor, que não tem culpa de nada a respeito desses acontecimentos, é só no Brasil, é um país pelo avesso. Pelo avesso. O que ele estava fazendo em 2006? Por que ele não foi substituído? Ele não foi à delegacia mais próxima e pediu uma intervenção qualquer no governo dele, porque ele não sabia lidar com segurança. Por que ele não interferiu, não decretou intervenção no governo do Distrito Federal da época? Por quê? Então a vida do Lula é uma folha corrida que só tem mentiras, bravatas, né, ou promessas inconsistentes. Está aí, estava em Araraquara, sempre passeando, dizendo que o Bolsonaro, que já terminou o governo, estava passeando numa cidade onde ele está internado, está num hospital. Esse é o Lula que chegou para a turma que fez o L, né? Ou vai fazer, tem que fazer, agora é tarde. Esse é o Lula que veio para pacificar o Brasil. Que tal? Vou jogar a bola para o Fiuza, mas vou pedir para a produção exibir novamente essas imagens aí da invasão em 2006, e lembrando que essa foi uma reportagem da TV Globo, e essas imagens estão disponíveis no YouTube. E Fiuza, é um carro... Lembrando, o Silvio Navarro estava em Brasília, à época, dentro da Câmara dos Deputados, quando ocorreu aí a invasão. Agora, Fiuza, eu quero adicionar mais uma informação que chegou para a gente agora, uma atualização. O PDT entrou com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja responsabilizado pelos atos de vandalismo e depredação do Congresso
do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no último domingo em Brasília. Além disso, o partido quer que o PGR Augusto Aras solicite ao STF para que Bolsonaro retorne imediatamente ao Brasil e realize a entrega do seu passaporte. É um festival de leviandades, né? Leviandades oficializadas, não é isso? Porque o Lula parece ter alcançado o direito à leviandade e coisas muito piores. O Lula diz o seguinte, quem sabe o Bolsonaro esteve instigando, incitando essa quebradeira, esse negócio aí, pelas suas redes sociais. Como é que ele pode dizer isso? As redes sociais são espaços públicos, acessíveis a qualquer um. Como é que ele diz, quem sabe o Bolsonaro andou usando suas redes sociais? Ele tinha que olhar, tinha que procurar, verificar. Tem alguma coisa, apareceu em algum lugar o presidente conclamando? Ou se ele achasse, se ele tivesse um indício de que o presidente estava conclamando a violência, a sublevação, ele teria que pedir uma investigação disso, talvez dos canais do presidente, se ele tivesse indício, não é de ato de vontade. Só que ele não tinha indício, só que isso não foi feito. E ele vem dizer, quem sabe o presidente não está incitando, não esteve incitando a violência por suas redes sociais. Isso aí é a apoteose da leviandade. Ele não pode afirmar isso, as redes sociais são públicas. Ou esteve lá presente esse tipo de incitação, ou não esteve. Como é que ele diz que, quem sabe, isso aconteceu? Dentro deste novo código perigoso, violento, que está se impondo no lugar do direito no Brasil, o Lula seria criminalizado por desinformação, desordem informacional, segunda geração de desordem informacional, incitação ao ódio, porque ele está dizendo, está responsabilizando o presidente, está incitando o ódio contra aquele suposto incitador. Ele está incitando ao ódio se ele está sendo leviano. Seria o que mais? Fake news? Quais são os outros nomes que estão nessa cartilha grosseira, pueril, que substitui o direito com a complacência de tanta gente? Então, é claro, o Lula chegou, né, o Luiz Inácio da Silva, cujo passado todo mundo conhece, chegou a esse ponto de falar o que quer, de dizer o que bem entende. Ele tem o direito a ser leviano, ele tem o direito de chamar os linchadores para cima de alguém, com qualquer coisa que ele fale. Quem transige com isso, quem assiste isso de cabeça baixa, quem aceita esse avanço sobre a legalidade, evidentemente está compactuando com isso. Agora, 19h27, e termina aqui mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, Ana Paula Henkel. Um dia difícil para a gente, né? Uma ressaca depois desse episódio grave, violento que ocorreu em Brasília. E essa notícia da punição do YouTube, nós que estamos lembrando mais uma vez a você que nos acompanha em plataformas alternativas, no Vimeo, no Rumble e também no Twitter da Revista Oeste, para continuar a fazer esse programa de segunda a sexta-feira para você que nos acompanha. É isso, Paula. Continuaremos sem filtro, né? Combatendo o bom combate, aliados à verdade, ao respeito às leis, ao respeito à nossa Constituição, né? À lealdade à nossa Constituição, aos princípios fundamentais e vitais da nossa República, que é esse, em primeiro lugar, respeito à nossa Constituição. Paula, para não trazer apenas um cenário devastador pós-Capitólio, pós-6 de janeiro, os últimos 2 anos eles foram alimentados por essa narrativa que veio do 6 de janeiro, de que os republicanos são ruins, e comissões e perseguições, mas isso deu uma força a mais também para a própria base, eu não diria nem eleitoral do presidente Donald Trump, que nós sempre defendemos aqui também, já há algum tempo,
que esse movimento de despertar político no Brasil, ele já foi muito além do próprio presidente Bolsonaro. É um movimento agora do brasileiro, é um movimento de quem quer defender a Constituição e uma república saudável. E por mais que tenha sido devastador o pós-6 de janeiro, os 3, 4 meses ali, isso acabou inflamando uma vontade de defender de maneiras constitucionais e pacíficas as repúblicas americanas, e eu acredito que é assim que acontecerá também no Brasil. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes, querido Silvio Navarro, parceiro Fiuza, e muito obrigada a você aí do outro lado. Muito boa noite e até amanhã. Boa noite, Guilherme Fiuza. A gente lembra, continuamos aqui alertas e solidários ao fato de que você continua sem suas redes sociais já há 5 dias, né? Exato, Paula, boa noite. Obrigado pela solidariedade. Já falamos disso aqui um pouco, né? A gente quer saber os critérios, como sempre, né? A gente não recebe como punição do YouTube. Punição é se explicar o que está errado em algo que nós fizemos. Senão não tem como cumprir. E o mesmo eu digo em relação às minhas redes sociais. É claro que isso está funcionando desse jeito, com esses eufemismos, com essa retórica, né? Bota um nomezinho lá, saiu lá no Globo, incitação ao tumulto, a gente já entendeu como é, e de repente uma supressão desse tamanho. Eu não estou falando em causa própria, eu estou dizendo que isso é um precedente que já vem acontecendo e pode atingir todo mundo, é uma coisa muito preocupante. Agora, bem-vindos ao Rumble, né? Estamos no Rumble, estamos no Vimeo e estaremos onde houver possibilidade de expressão, porque nós não vamos compactuar com esse cerco intimidatório. Nós não vamos compactuar. Nós não estamos fazendo um estandarte de valentia, de quixotesco, nada disso. Nós vamos seguir tratando com honestidade os fatos e repudiando esse uso de palavras, de eufemismo, de cartilha para calar os outros. Obrigado, mestre Augusto Nunes, parceira Ana Paula Henkel, craque Silvio Navarro, e muito obrigado a todos que estão vindo onde a gente pode se expressar. Boa noite, meu parceiro de estúdio, Silvio Navarro. Lembrando a todos que o site da Revista Oeste continua a todo vapor, né? Exatamente, Paula, revistaoeste.com, 24 horas, a notícia lá não para e lá a gente segue a religião dos fatos. Quero deixar aqui um beijo para Ana Paula Henkel, um beijo para você, um abraço aí para o craque Guilherme Fiuza e para o mestre Augusto Nunes e sobretudo a você que veio para cá, que migrou, veio nos acompanhar aqui. Estaremos aqui de novo amanhã, faça chuva, faça sol, com ou sem embargo do YouTube. Boa noite, querido Augusto Nunes, direto do litoral. Boa noite, Paula. Parabéns pela condução do programa num dia complicado como esse, cheio de assuntos. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula Henkel, meu irmão Guilherme, que completa 5 dias, né? Censura. Hoje, vamos lembrar todos os dias como fez a Paula. E boa noite, grande Silvio Navarro, meu amigo. Eu queria só registrar o seguinte: amanhã a gente temos que mostrar o Lula se referindo, absolvendo Stalin, né? No discurso que ele fez em Araraquara, ele diz a certa altura que essas pessoas aí só podem ser os que depredaram, tudo, são fascistas, são stalinistas. Aí fala, não, stalinistas não. São nazistas. Quer dizer, ele tem um criminoso, esse sim, genocida, né, um criminoso, um assassino patológico, que é o Joseph Stalin. Esse é um criminoso de estimação. Então, é diferente do Hitler, né, e é diferente dos que agiram no fascismo. Para a gente é tudo igual. É tudo bandido, como o Lula. E quero também fazer um agradecimento especial à nossa audiência, né? A gente pede que o pessoal nos ajude, né? E lendo uma revista que é uma beleza, sendo assinantes da Oeste, e o pessoal responde imediatamente. E agora conseguimos números fantásticos por uma mudança às pressas, né, de plataforma, e vamos continuar
como já lembraram os meus parceiros aqui, vamos continuar de qualquer maneira, em qualquer lugar. A gente não para, e a gente não recua, porque vocês merecem esse tipo de briga. Uma boa briga. Boa noite. É isso, pessoal. Lembrando, então, agora você de fazer a inscrição nas plataformas alternativas, Rumble, Vimeo e também no Twitter da Revista Oeste. Uma boa noite e até amanhã.